Guarda, Senhor Deus, os motoristas. Guarda a área, Senhor Deus, da administração. Guarda toda a produção, todos os funcionários. Guarda, Senhor Deus, todos os vendedores, os compradores, todos os clientes. Que guarda, Pai, o dono dessa empresa, o irmão Bob e a tua família. Guarda a dona Revina, Senhor, que sempre está nas suas orações. Guarda, Senhor, a empresa vizinha, as empresas vizinhas. E fala conosco mais uma vez, através do teu filho, através do louvor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus que se faz Tu és, cante aí comigo. Ao Criador da vida, mudou a minha sorte, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, quando não vi saída. Olha só aí. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Meio ao meio aí, ó. Em meio ao medo, correu ao meu encontro, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto, de verdade. Tem um novo canto. Olha só. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Cante comigo, declare: a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Cante mais uma vez e declare toda a tua alma e teu ser. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Cante a Ele, oh, a Ele que me resgatou, a Ele que me enxergou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonarás, toda honra, toda glória. É bem verdade que de repente você chegou aqui a esse lugar essa manhã desesperançado. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tenha fé. Não cante por cantar, mas cante crendo naquilo que o Senhor já tem para a nossa vida essa semana, daquilo que o Senhor já fez, já realizou durante esse mês. Declare a Ele sempre a tua casa, a tua família, todo o teu ser, os teus filhos, o teu trabalho ao Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma vez para Deus. Tu és Deus, quem sou eu? Cante. Quem sou eu pra negar o teu poder? Declare mais uma vez. Tu és Deus, todo soberano. Tu és Deus, quem sou eu? Quem sou eu
e reafirme isso dentro da tua alma. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas a ti, Deus, tudo é para ti. Declare o teu trabalho nesse dia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sobre a tua vida, sobre os teus negócios aí, meu irmão, declare assim, ó. A Deus a glória. Exponencial sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Deus não é religião, querido, guarde isso. Eu tenho falado isso, é uma oportunidade que Deus tem dado. Deus não é religião, querido. Ao contrário, Ele está acima das religiões. Ele está acima daquilo que eu imagino, daquilo que você imagina. Fale ao teu Pai essa manhã. Deus, obrigado, Pai, por tua presença, Pai. Deus, continua para conosco, Pai, assim que nós temos sentido, Deus, a tua presença nesse lugar. Continua, Deus, a falar. Usa a tua filha com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, a pessoa que está atrás fala assim: um bom dia em Deus. Bom dia, Jesus. Seja abençoado, por favor. Amém? Pode sentar. Pai do Senhor, bom dia a todos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 10. Vou ler do versículo 1 ao 11. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quero compartilhar com vocês o que eu estava meditando sobre esses versículos. Esses versículos, Jesus, ele se apresenta como um bom pastor. Naquela época, como todos nós sabemos, eu acredito que todos aqui sabem, havia os pastores de ovelhas frequentes, tanto que o próprio Davi, há muitos anos antes de Jesus, ele foi um pastor de ovelha. E Jesus nada melhor do que se apresentar como um bom pastor, como algo que o povo daquela época se conhecer, para entender, para o povo entender. E Jesus, ele fez uma analogia de que o bom pastor, ele entra pelas portas. É interessante que naquela época, hoje em dia, nós vemos muitas coisas acontecerem, muitos que se dizem pastores, padres, seja a religião que você acredita, envergonhar o evangelho. Mas naquela época de Jesus já acontecia isso, se vocês não sabem. E aqui Jesus apresenta, eu sou o bom pastor. Pode haver teve uma ocasião que Jesus chama os religiosos de hipócritas. Então pode haver muitos religiosos que não conduzem ao céu, mas eu sou o bom pastor. E Jesus já naquela época se apresentava como o bom pastor, como ele tem se apresentado para nós. Muitas das vezes nós viemos com desculpas. Eu não vou por causa do pastor, eu não sigo por causa daquele. Mas é Jesus que é o bom pastor. Nós temos que olhar para o alvo que é Cristo Jesus, para o nosso Deus. Muitas das vezes nós viemos com essa desculpa, mas a Bíblia mesmo nos condena. Porque se a gente for olhar a Bíblia, a palavra do Senhor, Ele que está se apresentando. Olhem para mim. Eu que sou o bom pastor que guio vocês na verdade. E ali Jesus, ele continua. E ele diz que esse pastor, ele entra, o porteiro abre a porta e ele entra. Olha que interessante. Como que o nosso Deus, como o nosso Jesus, ele é educado. Ele só entra se nós abrirmos a porta. Ele diz que quem não abre a porta, quem entra com tudo, é ladrão e salteador. Mas ele não. Ele entra se abrirmos a porta. E esse pastor, ele entra. Você abrindo a porta, ele vai entrar. E aí ele continua falando, no versículo 4. Depois de conduzir essas ovelhas, volume 3, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas. E é lindo perceber que, como no versículo 3 diz, ele conhece cada um de nós. Nenhuma ovelha é esquecida dele. Nenhuma ovelha, ele esquece o nome. Nós, como seres humanos, tem vezes que esquecemos os nomes das pessoas, mas o Senhor não esquece. A palavra do Senhor nos diz que o Deus, ele tem os nossos nomes gravados na palma da mão dele. Você imagina como que isso é grande, a magnitude disso? Ele não esquece, ele sabe de cada um. Por mais que você ache, ele não me conhece. Ele conhece sim. Nós somos conhecidos dele. E ele sabe o nome de cada um, ele sabe os feitos de cada um. E ele guia essas ovelhas. E eu meditando nesse versículo que diz que ele guia, eu lembrei dos Salmos 23, dos Salmos muito conhecidos. No Salmos 23, versos 4, diz assim, que mesmo se eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e não me abandonará. O bom pastor está conosco. Ele não é um pastor que nos abandona quando vê o perigo. Não tem mais jeito, eu vou abandonar, eu vou largar de mão. Não, ele vai conosco onde passarmos. No Salmo 139, no verso 5, 9 e 10 diz: tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Se subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali tua mão direita me guiará e susterá. Ele não nos abandona. Por mais que você ache que talvez está escondido, o bom pastor, ele sabe, ele nos guia, ele nos leva. Eu lembrei também de Isaías 43, verso 2, que diz que se passarmos pelas águas, pelos rios, pelo fogo, o nosso Deus, ele estará conosco. Esse é o bom pastor que não nos abandona. E Jesus, ele se apresenta como esse bom pastor. E aí, diz
as ovelhas o seguem porque conhecem a voz dele. E eu fiquei imaginando, será que nós temos conhecido a voz do nosso pastor? Eu fiquei pensando comigo mesmo, Senhor, será que eu tenho conhecido a sua voz? Será que eu tenho dado a devida atenção à sua voz? Uma vez eu estava até tentando lembrar, eu acabei de lembrar aqui no culto que eu falei, foi na minha igreja, eu até achei que tinha sido aqui, que há uma diferença entre o ouvir e o escutar. Vocês sabiam disso? O ouvir, você ouve aquele ditado, entrou para um lado, foi pelo outro, mas o escutar é você dar atenção. Será que nós só temos ouvido a voz? Será que nós ou temos escutado e temos dado a devida atenção que ele merece? E eu fiquei imaginando isso, e é interessante que quando eu estava ontem à noite lendo essa palavra, meditando nessa palavra, aí eu fui procurar um versículo no celular e me distraí. Aí eu lembrei do que eu mesmo estava escrevendo. Eu tenho escutado a voz do meu irmão, eu tenho dado a devida atenção a ele? Será que nós temos dado a devida atenção que ele merece, a voz dele, que ele tem falado conosco? E Jesus, ele continua. E no versículo 9, Jesus, ele se apresenta como a porta das ovelhas. No versículo 7, perdão. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Não há outro caminho. Não há outro lugar. Ah, meu Deus, eu quero fazer parte, eu quero ser essa ovelha. Entrar pela porta que também é de Jesus. Não há outro caminho. Em Mateus, eu até procurei, Mateus no capítulo 13, ele diz assim que há uma porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à morte, e poucos há que a encontrem. Jesus é essa porta estreita. Não há outro caminho, não tem como ficar em cima do muro. Ou você está pelo lado da porta larga, ou você está pelo lado da porta estreita. E ele é. Só que é interessante, essa porta estreita que é Jesus, ele nos conduz à segurança. Ele nos dá segurança. Ele nos dá tudo que nós precisamos para viver. Ele nos dá vida e vida em abundante, como ele mesmo aqui diz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância. Quando ele fala em abundância, não é só nessa vida aqui não. É uma vida eterna de segurança com ele para todo sempre. Você quer ter vida melhor do que a sua vida eterna com Cristo Jesus? É muito falho da nossa parte pensarmos só nessa vida, desfrutarmos só dessa vida, imaginar que o bom nessa vida, que nada de bom. Hoje você pode estar bem, mas amanhã você não está. Hoje você pode ter bens, mas amanhã talvez você possa não ter. Hoje você pode estar com a saúde, mas amanhã você também pode não estar. Uma vida plena e vida em abundância é quando nós estivermos para sempre com o nosso Jesus. E Ele nos convida, Ele tem nos chamado para entrarmos por essa porta que é Ele, para sermos ovelhas do seu aprisco. É muito lindo imaginarmos, Ele conhece o meu nome, Ele sabe, Ele me fez tantas promessas, disse que vai passar comigo em todas as situações, mas para isso precisamos ser ovelhas do seu aprisco. E ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, diz: o diabo, o inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor, bramando. E ele veio mesmo para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos dar uma morte, mas é morte eterna. Não é só você, se eu morrer aqui também. Que ilusão! Vamos largar essa ilusão de lado. Há muito mais depois dessa vida. E o que nós temos escolhido? É uma vida com Jesus ou uma vida na perdição eterna? Essa é uma verdade que tem que ser pregada. É muito bom a gente ouvir das bênçãos que o Senhor pode nos dar. E Ele dá. Ele dá sim. Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele nos dá porque Ele é bom. Mas Ele tem muito mais para nós. Em Coríntios diz que o que o olho não viu, o que não subiu o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E isso não é de bênção material não, é de uma vida eterna que nós não temos como imaginar como será estarmos com Ele. E Ele tem nos convidado para entrarmos pela porta. E Ele oferece vida e oferece com abundância.
mas é uma opção de escolha nossa. Essa vida, se nós queremos essa vida ou não, Ele nos dá esse direito de escolha, porque Ele é educado, como eu disse lá no início. E eu quero terminar com o versículo 27 e 28 desse mesmo capítulo, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Como ele disse mesmo, que as ovelhas conhecem Ele. Nós temos conhecido o nosso Salvador. Nós somos ovelhas do seu aprisco. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Nós queremos ser conhecidos dEle, queremos pertencer a Ele. Que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Porque, como Ele também disse, Ele falou que dá a vida pelas ovelhas. E aqui Ele ainda estava falando que daria a vida pelas ovelhas. E Ele cumpriu o que Ele disse. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou por nós, para que hoje nós tivéssemos o direito e o privilégio de salvação, porque é um privilégio que nós temos, porque nenhum de nós é merecedores, mas Ele se fez homem, padeceu a morte de cruz, uma morte humilhante, cuspiram na face do nosso mestre. Jesus passou por muita coisa, foi chamado de mentiroso, muita coisa Jesus passou, mas como Isaías mesmo disse, que Ele passou tudo calado por amor à nossa vida. E há um louvor que diz assim, que por amor sua vida entregou. Meu Senhor humilhado foi, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim por amor. Ele fez tudo isso, não foi só por mim, foi por todos nós. É por isso que nós estamos sentados aqui hoje. É por isso que nós temos o fôlego de vida. Ele cumpriu o que Ele falou aqui, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não foge, Ele deu, Ele se entregou. E hoje nós temos escutado a voz do bom pastor, que nós possamos fazer essa escolha de sermos ovelha do seu aprisco, de sermos ovelhas do seu rebanho. Sabe, abrir a porta e entrar, abrir a porta do coração, deixar Ele entrar, deixar Ele fazer morada, porque Ele diz também que quando nós abrimos a porta, Ele entrará e ceará conosco. Isso é maravilhoso. Essa é a minha palavra dessa manhã. Eu tenho, talvez você pense, mas uma palavra, eu preciso falar de salvação, porque Jesus, Ele está à porta. Os sinais dizem que Ele está vindo mais rápido do que nós imaginamos. E eu sei que vocês têm escutado isso muito. Muitos não acreditam, muitos talvez debochem, mas uma hora Ele virá com todo o poder e glória. E aí será tarde demais para aqueles que não escolheram entrar pela porta que é Ele. Que nós possamos aproveitar a oportunidade enquanto temos de escutar a voz dEle e dar atenção à voz dEle, porque Ele está vindo. Eu quero terminar com uma oração. Vocês se colocam de pé para nós orarmos? Senhor, a Tua palavra ela foi falada, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que nós possamos escutar a Tua voz, porque o Senhor tem falado e tem falado de tantas formas, de tantas maneiras, que nós possamos ser, sabe, dar atenção, a devida atenção que o Senhor merece, que a Tua palavra merece. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Ah, Senhor Jesus, toma a vida de cada um que está aqui, toma a vida desses homens, dessas mulheres, que nós possamos nos atentar para o Senhor, para a Tua boa voz, para o Teu cuidado sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem demonstrado amor e misericórdia todos os dias das nossas vidas. Mas chegará um dia que será tarde demais, que nós possamos, Senhor, fazer a boa escolha, escolher a melhor parte, que é pertencer ao Senhor. Não as coisas deste mundo, mas ao Senhor que é vivo, ao Senhor que é poderoso, ao Senhor que é misericordioso, ao Senhor que tem sido fiel, porque a Tua palavra diz que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Ah, Senhor, que nós possamos nos atentar enquanto é tempo. Toma esse dia de trabalho, que a Tua palavra continue a falar nos nossos corações, que a Tua palavra encontre uma terra boa, uma terra fértil que dará muitos frutos para o Teu reino. Essa é a minha oração em nome de Jesus.
agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Olha só, irmão, ó. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor Eu dei para Jesus nessa manhã. brilhará, Sabe, lugar nele na frente. cuidará. Você que ouviu essa palavra, você que queira sentir no coração de aceitar Ele como único, eterno Salvador da sua vida. Jesus, Ele está voltando, meus irmãos, minhas irmãs. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Talvez Ele está batendo na tua porta, porque Ele é a porta, e a porta está aberta para você mais uma vez. Tem alguém para Jesus? Você tem que ser corajoso como eu fui, como muitos foi. Porque muitas vezes Satanás, ele prende as nossas mãos, trava as nossas pernas para que nós não possamos levantar a mão para Ele. Mas eu garanto para você, quando eu levantei a mão para o Senhor Jesus, eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Mas quando eu levantei a mão, eu tinha dinheiro, mas não tinha paz. Mas quando eu levantei as minhas mãos, eu nunca o abandonei. Por quê? Porque Ele é tudo para mim, que é o tudo para você hoje. Vem aqui que eu quero orar por você. Não vou ser mais delongo, porque Jesus não é qualquer coisa que a gente fica oferecendo, mas muitas vezes Ele toca e a gente segura. Cuidado, porque o amanhã pode ser tarde demais. Jesus, Ele te chama hoje, Ele te quer hoje. Não deixe para amanhã. Eu costumo dizer, e eu tenho saudade dele. Eu lembro dele quando ele guardava um dos funcionários. Ele guardava um bonezinho, guardava o lugar para o Itamar. O bonezinho dele estava lá, esperando o Itamar preparar ali o café para vocês que saía, e o bonezinho dele estava lá do lado. Isso é que é companheiro. Eu não sei aonde ele está, mas Deus deu a oportunidade para ele, está dando para você, assim como Ele deu para mim. Não quer que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós? está fraco. Vamos estremecer o inferno. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, que nada possa impedir das bênçãos do Senhor de chegar na minha casa e na casa deles. Receba a bênção, receba a paz, receba o amor de Cristo, e as palmas louve ao Senhor.